Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, pois estamos aqui mais uma vez, retornamos no nosso canal. Passei um tempo distante dos meus irmãos, senti a falta de vocês, mas estamos aqui para servir no reino de Deus, para trazer contribuições ao ensino da palavra de Deus com a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Antes de começar esta lição, quero apresentar as nossas vidas em oração, este ensino, meus lábios, meu intelecto e também os seus ouvidos, para que a mensagem do Senhor seja trazida a mim e a você. Deus, obrigado por estar aqui com meu irmão, com minha irmã nesse momento, em torno de Ti. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Sendo assim, Deus, fale conosco, ensina-nos, solidifica em nós a Tua mensagem, para nós não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta aula. Amém. A lição de hoje é a lição 9, que tem cujo título: O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Pois bem, a partir da lição já dá para nós entendermos que Jesus, ele revelou tanto o Pai e quanto o plano divino que estava na sua própria vida. Os fundamentos da nossa aula de hoje estão baseados tanto no texto áureo quanto nos objetivos. O texto áureo da nossa aula de hoje encontra-se em Marcos, capítulo 8, versículo 29. A versão da minha Bíblia e todos os versículos são referências da Bíblia King James. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Os objetivos da aula de hoje são 3 objetivos. Primeiro, mostrar a importância de conhecer Jesus. Segundo, falar sobre o plano revelado por meio de Jesus. E terceiro, explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. Tópico 1.1 nos diz o seguinte: a importância de conhecer sobre Jesus. A referência está em Marcos, capítulo 8, versículo 29. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Jesus Cristo fala após que isso não foi revelação do próprio Pedro, foi uma revelação do próprio Pai. O que nós podemos entender com isso? Que a graça, ela não é mérito de mim nem de você, para que nós não venhamos ensoberbecer, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, se eu não estiver enganado. A fé, ela é um dom de Deus, a graça, ela é um dom de Deus. E MacArthur, ele vai falar o seguinte: a resposta que cada pessoa dá a essa pergunta determinará seu destino. Pois bem, então, o que nós estamos respondendo diante de Cristo hoje? Quem eu sou? Quem Ele é para mim, para você? Ele é o quê? O Messias? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Salvador? Porque para muitos, Jesus é apenas um Salvador. Jesus é apenas um mestre da lâmpada mágica? É apenas um resolvedor de problemas? Jesus é apenas o quê? Um motivo pelo qual vou para a igreja para receber bênçãos? Mas será que Jesus está sendo o Senhor das nossas vidas? Porque Senhor, Ele dá ordens e o servo obedece. E a lição desse mês, desse trimestre, ela tem cujo título em que Jesus Cristo é o servo de Deus. E nós precisamos ser como Jesus, ser servo. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Servir no reino de Deus, que é um privilégio, coisa que os anjos queriam. O tópico 1.2 nos diz o seguinte: a verdade que é conhecida mediante a fé. As referências estão em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A palavra de Deus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus.
É necessário que quem se achegue para perto de Deus que tenha fé. E nós temos que orar crendo que já que recebemos, já que iremos receber, como se já recebêssemos aquela resposta de Deus. No reino de Deus, a fé ela é o meio pelo qual nós nos achegamos a Cristo Jesus. Certa vez, um discípulo quis tocar em Jesus para crer que ele estava ressurrecto. E Jesus vai dizer, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, nem olharam, nem tocaram em mim, mas creram. E como é que eu vou crer em Jesus? Como é que eu vou conhecer esse servo de Deus? Esse servo com S maiúsculo, lendo a palavra do Senhor. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Como fala também em Salmos 1. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A meditação na palavra do Senhor, ela é muito importante, ela é vital para mim e para você, para que possamos cada dia mais olharmos para Cristo, porque sem fé nós não conheceremos esse servo, esse filho de Deus. O Wisby, ele irá comentar esse versículo aí. O argumento é que o pecador não é salvo à parte da palavra de Deus. O que significa isso, professor Zéias? Que não há outro meio de alcançarmos a salvação, não tem outro meio de chegarmos a Deus, ao céu. Não tem outro Deus, não tem outro intermediador, não tem apóstolo, não tem Maria, não tem profeta, somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sereis meus discípulos, se as minhas palavras permanecerdes em vós. Já para finalizarmos o tópico 1, que é o subtópico 1.3, cujo título é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Mas como é possível conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus? Como é possível, professor Zéias? Eu fui estudar, fui analisar os meus livros e encontrei esse livro aqui muito interessante, Vida Cristã, uma jornada de fé. Mas qual é essa diferença entre essa nossa fé cristã e a fé do mundo? Qual a importância dessa nossa fé em Cristo Jesus? Rubens Musa ele fala nesse livro. A diferença entre fé como a crença em algo que pode ou não existir e fé como confiar em Deus é tremenda. A primeira é a questão da mente. A fé como crença é uma questão da mente. Agora, a fé confiando em Deus é o quê? É uma coisa também do coração. Na verdade, fé é sempre uma reação do homem à ação inicial de Deus. Porque o propósito da salvação, o processo da salvação, não foi iniciativa do homem, não foi iniciativa minha e sua. Foi uma iniciativa do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho, do nosso Deus Espírito Santo. Isso é um dom de Deus, é um dom gratuito da vida eterna. Deus enviou seu Filho por mim e por você. Nós não podemos esquecer disso. A fé não é mera crença, mas ação de Deus. É uma iluminação divina, energia santa implantada pela palavra e pelo Espírito no coração humano. Nas palavras de João Calvino, fé não é uma visão distante, mas um abraço caloroso de Cristo. A fé, como crença, compromete-se não apenas a crer em Deus, mas também a viver em concordância com a palavra de Deus, sendo forjados e reformados por ela. É aquilo que nós já falamos na aula anterior do nosso canal, de viver o que pregamos. E para concluir este comentário desse tópico, termino falando essa citação desse autor, Rubens Musa. Por isso, falando estritamente, não é a fé em Cristo que salva, mas Cristo que salva através da fé. O tópico 2.1 já irá nos falar o seguinte: o servo, que é Jesus Cristo, revela o Pai e sua vontade. Pois bem, mas antes de adentrar nesse tópico, nos versículos, nos comentários,
perguntamos a nós mesmos: será que nós estamos revelando o Pai? Será que nós estamos revelando o caráter de Cristo? Será que estamos demonstrando o fruto do Espírito e suas características, benignidade, alegria, temperança, domínio próprio? É uma pergunta que eu e você temos que fazermos todos os dias. Nós temos que dar fruto que permaneça, porque só poderá conhecer uma planta através dos frutos. A referência do tópico 12.1, Marcos capítulo 2, versículo 10 e 11. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. O comentarista Wisby, ele vai dizer o seguinte: falar que os seus pecados estavam perdoados, tudo bem, mas com que credibilidade eles iriam acreditar nesta afirmativa de Jesus? Aí Jesus usou o perdão para realizar também um milagre. Para quê? Para selar a sua autoridade. E diante disso, os fariseus e todos ficaram boquiabertos e admirados, não apenas por causa do milagre, mas porque ele pregava com autoridade. A autoridade de Deus, ela é conquistada. Ela não vem de nossas capacidades, nossos conhecimentos, talentos. Ela vem do alto, ela vem de uma vida de comunhão com Deus, de uma servidão com Deus, de uma vida de humildade com Deus. A segunda referência, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. O que herdamos de Adão? Corpo físico, feito do pó, e ao pó retornarás. E a natureza adâmica, que só tende ao pecado, como Davi falou. No pecado foi concebido. A Bíblia também fala que quem afirma que nunca pecou está mentindo. Mas o que nós podemos ou possamos herdar de Jesus Cristo segundo Adão? Já não é mais esse corpo corrompido, mas um espírito vivificante, um corpo ressurrecto, um corpo incorruptível que será glorificado quando nós nos encontrarmos com Cristo nas nuvens do céu. Aleluia! O tópico 2.2, eu achei não importante trabalhar ele porque é um assunto meio redundante que já estamos trabalhando no decorrer desta aula. Por isso, nós já vamos direto para o tópico 2.3. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Por quê, professor Zé? Veja bem, a afirmação do comentarista MacArthur. Jesus usou esse termo sobre si mesmo para enfatizar sua humilhação. A expressão aparece 14 vezes em Marcos, como você pode observar as citações aí do Evangelho de Marcos. Então, o próprio Cristo se autodenominou Filho de Deus. Ele não precisa mais provar para mim e para você nada. O sepulcro está vazio. Vidas hoje são curadas, ressuscitadas, drogados são libertos, casamentos reatados, vidas sendo salvas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada ela é o testemunho do Filho de Deus. O Filho de Deus esteve entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, nós temos o sumo sacerdote, o apóstolo, como fala lá em Hebreus capítulo 3, que está intercedendo por mim e por você. Nós não estamos só. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, e nem você. Posso até descansar, repousar em teus braços. Receba essa palavra, em nome de Jesus. MacArthur também irá comentar essa afirmação. Jesus usou esse nome para si mesmo mais do que qualquer outro. Um total de 83 vezes nos evangelhos. Refere-se a
humildade de Cristo. O que podemos aprender com isso? Que temos que ser como mestre, servo. Quem quer ser o primeiro no reino de Deus? Que seja o último, que lave os pés, que sirva cada um, que não procure a grandeza, que não procure através da soberba, porque que ele quis dizer, como fala lá em Provérbios, porque a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Para iniciar o último tópico da nossa aula, que é o tópico 3, vamos para o tópico 3.1, que está nos afirmando Jesus Cristo, o mistério revelado por João Batista. Mateus 13:14. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vês tu a mim? Então, o próprio João Batista, que foi o último profeta, revelou e afirmou que Jesus era o Filho de Deus, que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus, mas para que se cumprisse a profecia, e também naquela época, todo sacerdote ele passava por um processo de purificação. Jesus precisou passar por esse processo de purificação. Jesus ele é dirigido para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E ali ele vai demonstrar que é filho de Deus, que tem poder sobre Satanás, nós vamos ver logo, logo. O mistério revelado por Satanás. Esta afirmação está onde? Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 11, que nos diz o seguinte: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmando-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as tuas mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, com essas referências, a gente pode perceber que o próprio Satanás tinha noção de que este filho de Maria era o Filho de Deus concebido pelo Espírito Santo. Não à toa que, quando Jesus nasceu, Herodes matou dezenas e dezenas de filhos, de crianças de 0 a 3 anos, porque o Satanás tinha em mente a ideia também de matar o Filho de Deus. Mas Deus está sempre na frente. Deus está sempre à frente, sempre um passo à frente. Aleluia! Outras referências também que podemos conhecer que Satanás tinha noção de quem era Jesus. Está em Marcos 1:24. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Essa afirmação foi um endemoniado numa sinagoga que Jesus expulsou daquele homem esse espírito maligno. O que a gente pode entender aqui? Que quando nós chegamos diante de alguém que está possesso, de alguém que está atribulado, opressivo, que o diabo veja Cristo em nós, que o diabo veja o Senhor Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo, e que o próprio diabo possa fazer oração a Deus. Porque o diabo ele está orando. Aí, ó, o que tu quer comigo? Não me expulse e mande para aqueles porcos. Quando nós chegamos onde há trevas, a luz chega, as trevas são dissipadas. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Outra referência. Marcos 13:11. Acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Isso aqui era quando Jesus ensinava, ministrava seus sermões, atendia às multidões, então as pessoas eram libertas. Marcos 5:7. Clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Esse aqui era o demônio naquele homem de Gadara, onde ele vivia nos sepulcros, onde vivia se cortando, e Jesus o libertou. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus te ilumine, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seu casamento. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós e vamos ter expectativa de que Jesus está para voltar. Amém?